Olá a todos, eu sou Leonardo Tamati, escritor e realizador audiovisual, e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, que é o canal Entre Páginas e Prateleiras, né? No qual eu faço resenhas de livros, né? E dessa vez eu vou fazer uma resenha, fazer um comentário sobre o livro A Batalha pela Alma dos Beatles, que é um livro muito conhecido na internet, você encontra ele facilmente também disponível, assim como o do vídeo anterior da semana passada, quando eu falei sobre o Horror e Amityville, né? É um livro assim que você encontra fácil em PDF pela internet. Foi escrito por Peter Doggett, né? Muito bem, vamos lá falar sobre esse livro que é muito bom. Até aqui no Kindle eu li esse livro, é importante dizer que eu li ele já faz mais de 10 anos. Então, claro que eu fiz pesquisa para poder fazer esse vídeo, mas é com base mais nas minhas memórias, então, do que eu me lembro do livro, né? Memórias de longo prazo, né? Longo prazo, de há um bom tempo, né? Enfim. Então, A Batalha pela Alma dos Beatles, né? É uma obra biográfica dos Beatles, né? Dentre tantas que já existem, né? Existem muitas mesmo. Sendo que essa aqui é escrita por Peter Doggett, né? Que é um jornalista musical em inglês, né? Também é autor e editor de algumas revistas importantes no Reino Unido. Aqui o diferencial é que o livro oferece uma visão profunda dos tumultuados anos finais, né? Da banda mais famosa da história, né? Digamos, se é que pode dizer. Estamos falando dos Beatles, né? Ou como também era chamado os Fab Four, né? Fab Four. Então esse livro A Batalha pela Alma dos Beatles, né? Foi publicado em 2010. Ele mergulha nas tensões internas, né? E disputas legais e emocionais que levaram ao colapso dos Beatles, né? E à separação da banda em 1970. É um livro que, no fim das contas, fornece uma análise imparcial dos eventos que cercaram o fim dos Beatles, né? E sendo uma das bandas mais influentes e icônicas da música popular, né? O fim dos Beatles marcou o fim de uma era e teve um impacto significativo na cultura e na indústria musical. Então o livro do Doggett lança luz sobre os conflitos pessoais e profissionais que contribuíram para a separação da banda e oferece um olhar valioso sobre o funcionamento interno de uma das maiores histórias de sucesso da música, né? Eu adoro ler biografias, né? Porque quando você lê, porque claro tem o fator de prometer ser um fato, né? Tem o fator de promessa de ser uma coisa verídica, né? E você acaba tendo um maior respeito, seja por um personagem, uma pessoa, seja por uma banda, por um grupo de pessoas, ao conhecer uma trajetória de vida, né? Ou pelo menos um pedaço da trajetória de vida dessas pessoas, né? Claro que estou falando de pessoas importantes, né? Não estou falando de youtubers, né? Enfim. Então é isso aí, né? Continuando, A Batalha pela Alma dos Beatles, né? Faz uma biografia que começa em meados da década de 1950, né? E depois vai narrar principalmente os últimos anos da banda, né? Vai focar na dissolução do grupo, né, em 1970. Então você vê que o grupo não demorou muitos anos, né? A gente tem a sensação, pelo menos quem gosta da banda, quem é fã da banda, tem a sensação de que ela durou muito, mas não durou. Durou um pouco mais de 10 anos, talvez nem isso, né? Depois se separaram e cada um dos membros, né, seguiram carreira solo, assim, né? Então, sendo uma das bandas mais icônicas e influentes da história da música, né? Como muita gente sabe, né, os Beatles foram formados em Liverpool, né, que é na Inglaterra, uma cidade da Inglaterra. E a história do grupo começa com a amizade, né, entre John Lennon e Paul McCartney, né, que se conheceram na escola e depois descobriram uma paixão pela música. Eu me lembro agora que tinha
Na minha sala de aula, quando eu fazia o ensino fundamental, tinha dois alunos que se chamavam, dois alunos que eram irmãos, né? Um se chamava John Lennon, propriamente, e o outro era John Harrison, né? Só curiosidade. Engraçado, na época eu lembro que a professora, quando eu chamava ele, dava um pouco uma risada e eu achava estranho aquilo, não sabia porquê, né? Nem conhecia a banda. A professora dava uma risada quando falava, fazia a chamada da escola. Enfim, estudei escola pública, né? E também há um filme que pra gente, para as pessoas que se interessam pela história dos Beatles, né? Para além dessa biografia, que não tem coragem de encarar uma biografia que não é pequena, né? Não é pequena. Tem um filme, né, chamado O Garoto de Liverpool, né? É de 2009 esse filme. Mas só que ele foca na vida do John Lennon, principalmente, né? Da infância dele e tal, e os problemas que ele tinha com a mãe. E é um filme bem interessante, esse filme. Eu lembro que quando eu estava lendo esse livro, A Batalha pela Alma dos Beatles, há mais de 10 anos, eu assisti, até porque o livro cita, né, os filmes que foram realizados na época em que a banda existia, né, que a banda estava formada, mas então eles fizeram também não apenas álbuns, mas fizeram filmes também. Aí tinha vários filmes, né? Eu me lembro Os Reis do Iê Iê Iê, que faziam comédia. Era tipo como se fosse filmes realmente para fã-clube e tudo mais, assim, né? O pessoal que realmente era fã. Tinha também Yellow Submarine, que isso aí foi um trabalho bem melhor, porque houve é um filme de animação, né? Bem trabalhado, né? Houve um rigor artístico maior, né? Mas os outros eram mais filmes juvenis, filmes para adolescentes, para crianças, né? Talvez. E dentre outros, né? Só citei dois aqui, teve vários filmes que foram produzidos pela própria banda, né? Pelo diretor da banda dos Beatles, né? E eu queria dizer também que eu ainda não assisti o documentário The Beatles Get Back, né? Que é dirigido pelo Peter Jackson, né? Que é de 2021. É um documentário, uma série documental em que ele pegou vários materiais de arquivo e fez uma montagem lá, fez um trabalho que eu ainda preciso conferir. Está na minha lista de filmes, de séries para assistir, né? Então, mas ainda não tive tempo de ver. Mas são materiais raros, né? Dizem. E pelo Peter Jackson, né? Trabalhado pelo Peter Jackson, então deve ser interessante. Então, voltando ao livro, né? Bem, ele vai contar basicamente a biografia dos Beatles, né? Pelo que consta, né? Em 1957, John convida Paul para se juntar à sua banda, que se chamava na época The Quarrymen, uma coisa assim, mais ou menos assim, The Quarrymen, acho que se pronuncia. Depois George Harrison também se junta ao grupo, né? A formação final dos Beatles é estabelecida com Ringo Starr como baterista, que substituiu outra pessoa que era um tal de Peter Best, né? Em 1962, né? Então Ringo Starr entrou na banda já depois, né? Os Beatles se tornaram populares, muito populares em Liverpool, né? Chamaram a atenção de Brian Epstein, né? Epstein, eu acho que se pronuncia, que se tornou o empresário da banda, né? Epstein ajudou a garantir um contrato de gravação com a gravadora EMI, que era uma multinacional britânica, né? Acho que hoje não existe mais, enfim. E os Beatles lançaram seus primeiros singles, né? O primeiro single foi Love Me Do, né? Em 1962. O sucesso da banda veio rapidamente com uma série de hits, como aqui eu falar em inglês, né? Please Me. Teve outra música também chamada She Loves You, né? E também I Want to Hold Your Hand, né? Eu quero segurar a sua mão. Aí eu me lembro da música do Belchior, né? Que ele cita isso, né? Tem medo de avião, né? Essas canções conquistaram fãs em todo o mundo e deram início à chamada bitomania, né? Aqui no Brasil, né? Que ficou chamado. E apesar do sucesso avassalador, né? Os Beatles enfrentaram tensões internas que mais tarde levaram à sua separação.
Então esse livro aqui ele explora essas tensões em detalhes, né? É bem interessante isso também, realmente. Ele é como se o autor estivesse lá dentro, né? Acompanhando tudo, observando. Então ele explora essas tensões, né, que iam crescendo entre os membros da banda, principalmente entre John Lennon e Paul McCartney, né? As diferenças criativas, os problemas pessoais e pressões externas e como essas tensões se manifestaram nas músicas e nos relacionamentos pessoais entre eles, né? Tudo isso contribuiu para o colapso, né, do grupo. É importante dizer que os Beatles se destacaram não só por seu apelo comercial, que realmente existiu, né, que realmente houve, um investimento muito grande, né, no grupo, né, em nível estou falando de recursos financeiros, né, realmente. Mas também eles se destacaram também por sua genialidade, né, é inegável isso, né, em termos de inovação musical, né. Eles foram pioneiros em técnicas de gravação de estúdio e experimentaram uma variedade de estilos musicais, desde o rock and roll até o pop psicodélico, né? Tem o álbum em nome em inglês, Pepper's Lonely Heart Club Band. Esse é o título do álbum, né? Que foi lançado em 1967. E é considerado um dos maiores álbuns de todos os tempos, né? E exemplifica a capacidade dos Beatles de expandir os limites da música popular, né? Esse álbum ele dá esse exemplo, né? Então o livro de Doggett, esse livro do qual estou analisando aqui, né, explora os bastidores das gravações dos álbuns finais dos Beatles e os desafios enfrentados pela banda em meio aos problemas legais e financeiros, né? A batalha pela alma dos Beatles é rico em detalhes e revelações sobre os bastidores da banda. Doggett, o escritor, mergulha profundamente, né, nas disputas e desentendimentos que surgiram entre os membros do grupo, né? E em seus relacionamentos com gerentes, né, com produtores e outros colaboradores também. Mesmo depois de sua separação, em 1970, o legado dos Beatles continuou crescendo, né? Suas músicas continuam populares até hoje e sua influência pode ser sentida em uma variedade de gêneros musicais. Então o escritor Doggett ele examina o impacto cultural, né, e social dos Beatles e como sua separação afetou os fãs e seguidores em todo o mundo, né? Com a pesquisa que ele faz, né, e a narrativa envolvente, né, aqui no livro, eu diria que o livro de Peter Doggett, né, oferece uma visão perspicaz dos últimos anos dos Beatles e destacando os desafios e conflitos que moldaram sua história, né? Através das páginas do livro e obviamente que também através de ouvindo, né, as canções dos Beatles, né, acho que os leitores podem obter uma compreensão histórica da complexidade e da grandeza dos Beatles, né? É o que eu falava, né, a gente tem uma compreensão muito profunda quando a gente lê uma biografia de alguma coisa, né, específica, de uma persona, de um grupo, de alguma coisa, tem uma compreensão muito profunda. Então a leitura biográfica, ela é autobiográfica, não importa, ela é muito enriquecedora, né? Eu admiro, eu gosto muito, assim, eu li várias biografias, né? Em resumo, a Batalha pela Alma dos Beatles é uma leitura fundamental e prazerosa também. Não tenha dúvida, se você é fã dos Beatles, é extremamente prazeroso. E para qualquer pessoa também, não apenas para quem é fã, né? Para qualquer pessoa interessada na história da música popular e da cultura dos anos 60, né, 1960. O livro é uma contribuição significativa para a literatura sobre os Beatles e o seu legado, né? Doggett apresenta uma narrativa equilibrada e bem fundamentada, evitando sensacionalismos, né, e oferecendo uma análise ponderada dos eventos que levaram à separação dos Beatles,
Sua escrita é cativante e acessível, tanto para os fãs de carteirinha da banda, né, quanto para os leitores casuais. No fim das contas, Dockett faz uma análise aguda e esclarecedora dos tumultuados anos finais da banda, destacando os conflitos e desafios que levaram à separação do grupo. Este livro é uma leitura indispensável para qualquer pessoa interessada na história da música e na cultura popular do século XX. Então é isso, fica a minha recomendação aí do livro A Batalha pela Alma dos Beatles, que é uma biografia, é a única biografia que eu li dos Beatles, então é o que eu recomendo, eu acho muito boa. Mas eu sei que tem outras biografias, né, tem várias outras, que focam talvez em momentos mais diferentes, né, dos Beatles, além dos filmes, né, tudo mais que você pode acompanhar, talvez cinebiografias que existam que eu não tenho conhecimento, talvez exista também, né, além dessa que eu citei, né, dos garotos de Liverpool, né, no filme sobre especificamente sobre John Lennon, né. Então é isso, eu agradeço a você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, você dê like, né, por favor, e compartilhe o vídeo para outras pessoas, porque aqui eu falo sobre literatura, né, não é sobre música, e falo sobre livros, faço resenha sobre livros. Então compartilhe o canal para alguém que você acha que gosta de leitura. Se você se interessou se interessa por música, mas não por literatura, compartilhe aí o canal, sugere aí, dê like, né, e enfim. E dê uma olhada no meu blog, que é leonardotamarte.com.br. Lá você vai encontrar meus artigos, minhas críticas, seja críticas como essa em vídeo de literatura, seja críticas de cinema. E você vai ter acesso também aos meus livros, né, livros que eu já escrevi através estão disponíveis na Amazon, mas lá você pode ter acesso, né. E é o meu catálogo de filmes, né, de curtas-metragens que eu já realizei, já produzi. Você pode ter contato. Então é isso. Obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima semana com mais uma resenha literária. Até mais.